Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo, eu gostaria aqui de continuar a nossa série de estudos sobre 1 Coríntios. E neste momento, estudarmos 1 Coríntios capítulo 1, versículo 4 ao 9. Neste texto, nós veremos Paulo fazer aquilo que nós chamamos de ação de graças. E aqui já vai a primeira lição. A ação de graças é parte essencial da vida cristã. Ela não pode faltar na vida cristã. Então, inicialmente, dentro de um aspecto contextual, as cartas antigas, elas geralmente começavam com um elogio por parte da pessoa que estava escrevendo, para que pudesse conquistar a simpatia do público para quem ele ou ela escrevia. O fato é que a ação de graças na vida de Paulo, ela flui de um relacionamento em que Paulo entende que ele precisa ser grato a Deus como uma espécie de dívida. Então nós podemos destacar aqui um aspecto da espiritualidade de Paulo, a percepção clara da dívida para com Deus. E a partir dessa percepção, ele entende que ele precisa manifestar gratidão a Deus pelos benefícios que Deus tem realizado. Às vezes, pelos benefícios realizados na sua vida. Em outros momentos, pelos benefícios realizados na vida do outro. Então, note que deleitar-se em Deus aqui, aquilo que Paulo faz, é muito bonito, porque Paulo está deleitando-se em Deus por aquilo que Deus fez na vida dos coríntios. Paulo está sendo grato a Deus por aquilo que Deus fez na vida do outro. Eu penso que esta é uma atitude que nós também precisamos ter. Por quê? Eu acho que às vezes é mais fácil as pessoas até se entristecer, chorar com quem está chorando, porque chora por dó, chora por pena. Agora, é bem difícil se alegrar com quem está se alegrando, porque aí pode entrar a inveja, por exemplo. Paulo está agradecendo a Deus pela vida do outro. Paulo está louvando a Deus pela vida do outro. E às vezes está louvando a Deus pela vida do outro que até que ele discorda desse outro, como ele discorda da igreja de Corinto em vários momentos. Então que possamos ser gratos a Deus pela vida do outro, por aquilo que Deus tem feito, pelas bênçãos que Deus está derramando na vida do outro. E por que isso é bonito? Porque a igreja de Corinto era uma igreja dividida, em que havia partidarismos dentro da igreja. Então Paulo está lhes ensinando. Vocês não precisam ficar com inveja porque fulano de tal tem determinado dom e você não tem. Mas seja grato a Deus por aquilo que Deus está fazendo na vida do outro. Então fica aí a lição. Seja grato a Deus por aquilo que Deus está fazendo na vida do seu irmão. Vamos aqui à segunda lição. Deus concede graça àqueles que estão em Cristo. Pois a vida cristã é uma vida em unidade. Então, a graça é o alicerce que sustenta todas as afirmações de Paulo e todas as experiências da igreja. A graça a respeito da qual Paulo fala não é proveniente de um benfeitor humano. Paulo é consciente que esta graça provém única e exclusivamente de Deus, e Deus a concede por meio de Cristo. Em outras palavras, quando Paulo evoca na ação de graças a ideia de que Deus derrama a sua graça, ele está dizendo que a graça flui de Deus e ela é destinada àqueles que pertencem à comunidade cristã. E aí Paulo destaca a ideia do estar em Cristo, que para Paulo significa fazer parte da comunidade cristã, estar debaixo do senhorio de Cristo. Isso é notório, não é? É Deus quem concede a graça àqueles que estão em Cristo. E por isso, mais uma vez, nós devemos manifestar gratidão. Gratidão porque Deus é gracioso. E o que é graça? Graça nada mais é do que um favor imerecido. Nós não merecemos a salvação, mas Deus é gracioso. Nós não merecemos o perdão, mas Deus é gracioso. Nós não merecemos o céu, mas Deus é gracioso. Nós não merecemos a vida eterna, mas Deus é gracioso. Agora um detalhe aqui, abra parêntese, para Paulo, a ideia de que era possível ser cristão sem pertencer à comunidade de Cristo seria completamente estranha. Assim como seria estranho ser judeu sem pertencer a Israel. Então, segundo Udo Schnelli,
no seu livro sobre o apóstolo Paulo, Paulo, Vida e Pensamento, ele deixa muito claro que Paulo pensa a igreja como a reunião daqueles que estão em Cristo. E que ele não tem em mente a ideia de que você pode viver e ser igreja fora da reunião. Você precisa estar ligado a um corpo, você precisa estar ligado a uma comunidade. Então aqui Paulo iria de encontro a um movimento muito que tem ganhado proporções hoje, que é o movimento dos desigrejados. Para Paulo, só é possível ser igreja dentro da comunidade. Não tem como pertencer a Cristo sem pertencer à comunidade, porque seria o mesmo que dizer que essa pessoa é judeu, mas não pertence a Israel. Então fica aqui, estar em Cristo é estar e viver em comunidade. Assim como no mundo greco-romano, a ideia de independência individual também causaria estranheza, pois a própria estrutura do mundo greco-romano era constituída com base na participação em comunidade, que dependia da boa vontade dos benfeitores. Então, Paulo ainda destaca que eles são enriquecidos em todos os aspectos. É interessante aqui que Paulo está associando a terminologia da riqueza para lembrar os membros da igreja de Corinto que eles receberam riquezas que fluem do relacionamento com Cristo. Então, à medida que nós nos relacionamos com Cristo, mais parecidos com Cristo nós nos tornamos. À medida que nos relacionamos com Cristo, mais benefícios de Cristo nós teremos. Agora, é claro que o nosso relacionamento não é um relacionamento que visa apenas benefícios, mas Deus é tão bom que nos dá esses benefícios. Até mesmo as aptidões que eles consideravam como proeminência espiritual e capacidades espirituais, sua eloquência e sua percepção, para Paulo, são dádivas de Deus. O mesmo, segundo o apóstolo Paulo, se aplica ao conhecimento. Então, Paulo quer destacar aqui que o conhecimento que eles têm não vem das suas próprias capacidades, é um conhecimento que vem de Deus. E aí, daqui a pouco, alguns versículos à frente, Paulo vai mostrar aqui o contraste entre a sabedoria de Deus e a sabedoria do mundo. Vamos aqui, então, à terceira lição, que aparece ali em 1 Coríntios capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 9. E a terceira lição é essa: os dons espirituais, eles são concedidos a fim de manifestar a presença de Cristo enquanto os cristãos esperam pela volta do Senhor. Então, os dons concedidos por Deus têm um propósito de levar a igreja a manifestar a presença de Cristo, enquanto ela aguarda de maneira esperançosa a vinda do Senhor para buscar esta igreja. Então, o apóstolo Paulo, uma vez que para ele a salvação era basicamente uma realidade escatológica, iniciada com a vinda de Cristo e consumada com a volta de Cristo. Os coríntios estavam com uma mentalidade um tanto quanto equivocada a respeito disso, porque eles tinham uma escatologia ultra realizada, né? Como se Cristo já tivesse vindo, não voltaria mais. E aí Paulo deixa isso claro, não, né? O fim começou com a vinda de Cristo, né? E nós aguardamos agora de maneira ansiosa e esperançosa quando de fato ele voltará definitivamente. E aí Paulo diz que a provisão de todos os dons é simplesmente pela graça de Deus. É Deus quem dá os dons. Em 1 Coríntios capítulo 12, os irmãos de Corinto vão questionar por que determinada pessoa tem determinado dom e outra pessoa não tem aquele dom. E aí Paulo diz, olha, questionar isso é questionar o próprio Espírito Santo, porque o Espírito Santo distribui os dons conforme lhe apraz. Então é errado para Paulo fazer esse tipo de questionamento. Mas Paulo diz que a igreja tem em mãos os dons que são dados pelo Espírito Santo, pela vontade de Deus. Então qual é a finalidade desses dons? A edificação do corpo de Cristo. Qual é a finalidade desses dons? A igreja ser enriquecida para continuar avançando e seguindo em frente, esperando a vinda de Cristo.
Então, à medida que a igreja aguarda a vinda de Cristo, Deus, como seu maior benfeitor, proveu todas as coisas para essa igreja. É como se Paulo estivesse dizendo que é Deus quem capacita a igreja no presente e que não falta benefícios para a igreja. Amém? Por isso, que coisa linda, né? Que coisa gloriosa. Vamos aqui à nossa quarta lição. Os cristãos não devem desanimar enquanto esperam pela volta de Cristo. Note que aqui Paulo vai se apropriar de um conceito do Antigo Testamento, que é o conceito do dia do Senhor. E agora Paulo diz que haverá o dia de Cristo, né? O dia em que Cristo voltará. É interessante que Paulo diz que os cristãos não devem desanimar, porque eu sei que às vezes as dificuldades, os problemas, as crises, o sofrimento, se a gente não tomar cuidado, pode gerar em nós uma espécie de desânimo. Então Paulo está dizendo, não desanime, mas aguardem com esperança. E aí Paulo usa um termo que aparece na NAA como irrepreensíveis. A expressão grega é a anenkletos, que significa livres de qualquer acusação. Então, como a igreja deve esperar a volta de Cristo? Livre de qualquer acusação. A comunidade de Deus não será incriminada. Esse fato deve mudar as regras para a vida e para a comunhão e eliminar a autopromoção que dividia a igreja de Corinto. Então, antes, para Paulo, o Deus que, com amor e graça, chamou os membros para a comunhão de Cristo, sem exigir que eles fizessem algo para merecer o direito a seus benefícios, os guardará ali fielmente. Por quê? Porque, como diz Paulo anteriormente, a salvação ela é única e exclusivamente pela graça. Que possamos, desta maneira, esperar, aguardar a vinda de Cristo. Agora saiba que nesse processo de aguardo, nesse tempo em que nós estamos aguardando, nós seremos ajudados por Deus. Os dons estão aí, a graça de Deus está aí para nos ajudar a chegar ao fim. E em último lugar, a última lição é que em todo tempo Deus é fiel. Então, a graça de Deus em favor deles é para garantir que eles possam se manter íntegros até que Cristo volte. Então, Paulo apresenta aqui que tudo isso se dá pela fidelidade de Deus. Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é confiável. Assim como o Deus de Israel era fiel ao seu povo, sempre confiável ao seu povo, incapaz de ser diferente ao seu povo, o Deus da igreja também é confiável. O Deus da igreja também é incapaz de ser diferente à igreja. Então, que possamos confiar na fidelidade de Deus. Se ele disse que Jesus voltará para nos buscar, é porque Jesus voltará para nos buscar. Então, que durante todo o percurso da caminhada cristã, possamos fazer igual Paulo, possamos ser gratos, manifestar gratidão a Deus. Por quê? Porque Deus é bom. Amém? Espero que você tenha gostado. Nos ajude aí compartilhando, se inscrevendo e também curtindo o nosso vídeo. Tá bom? Um grande abraço.